Olá pessoal, meu nome é Ronaldo e essa é a 10ª aula Iniciantes Totais em Java utilizando Eclipse. Então nessa aula a gente vai fazer a classe Minha Biblioteca, vai começar a fazer ela e vai usar o desenvolvimento, o Test Drive Development no TTD para fazer isso, que é aquele método onde a gente cria os testes primeiro e depois a gente faz o método que foi testado. Então a gente vai começar aqui, clicar no botão direito no Package, New, JUnit Test Case, e a gente vai criar aqui o teste da nossa biblioteca. Então, biblioteca teste. Aqui no class under test não precisa porque não tem a classe biblioteca ainda, a gente vai criar depois. E aqui ele cria a nossa classe de teste da biblioteca. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o teste do construtor, como a gente fez nas outras classes, né? Pub Ctrl espaço, sempre utilizando o assistente de código, teste biblioteca. Ok, aqui dentro então a gente vai criar uma nova biblioteca, então new, Ctrl espaço, create new object, tipo do tipo biblioteca, o nome da nossa biblioteca vai ser B1, argumentos, o nome dela. No caso eu vou colocar aqui Unicentro, que é a biblioteca da minha universidade. Ok. E aqui embaixo eu vou usar aquele método lá do assert equals para ver se o nome esperado, que é Unicentro, é o mesmo que eu tenho na minha classe. Então b1.nome. Ok? Agora aqui embaixo eu vou utilizar um outro método de comparação, que é um método de comparação para booleanos. Então é o assert true. Então ele vê se essa condição for verdadeira, ele tem um teste bem sucedido. Então aqui dentro, como condição, a gente vai verificar se b1.livros, que vai ser a lista dos nossos livros, é uma instance of ArrayList. Então ele está comparando se essa variável que eu tenho dentro da minha classe biblioteca é do tipo ArrayList, ou é um objeto do tipo ArrayList. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, então vou copiar e vou mudar aqui só para a minha lista de pessoas da biblioteca. Então se b1.pessoas for uma instância, ele vai retornar verdadeiro, então vai ser bem sucedido esse teste. Vou salvar aqui. E agora a gente vai utilizar o assistente de código do Eclipse, o Quick Fix, desculpa, do Eclipse, para a gente criar a classe biblioteca e os métodos. Então vou clicar aqui no primeiro erro, que é o da biblioteca, Ctrl 1. Vou pedir aqui para ele criar a minha classe biblioteca. Aqui em cima ele vai pedir onde que eu quero colocar, lembrando que não é na pasta teste, é na pasta CRC. Clicar em Finish. Ele criou a minha classe biblioteca. Volto aqui na classe teste biblioteca. Venho aqui na minha classe no meu método construtor. Segundo erro, Ctrl 1. Peço para ele criar o construtor na classe biblioteca. Ele criou aqui o construtor, não tem nada, depois a gente vai completar, igual a gente fez nos outros. Salva, volta na classe de teste da biblioteca, vou aqui no meu terceiro erro, que é a variável nome da biblioteca. Ctrl 1, peço para ele criar um campo nome na classe biblioteca, ele já vai criar lá para mim. Salvo, volto na classe biblioteca de teste, venho aqui nesse terceiro erro, quarto erro, que é essa variável aqui, livros, que eu não tenho ainda, então eu vou apertar Ctrl 1, vou pedir para ele criar ela dentro da classe biblioteca. Criou lá um tipo object, livros, eu já vou explicar por que está assim. Eu vou aqui na ArrayList, que é o meu quinto erro, pedir para ele consertar também, é só um problema de importação aqui que não foi importado a ArrayList. Ele já importa lá, então salvo de novo e vou aqui no meu último erro, que é essa outra lista aqui de pessoas que não tem lá na minha classe biblioteca. Vou pedir para ele criar
ele cria aqui de um ArrayList. Então ele não tinha criado antes. Esses aqui são do mesmo tipo, só que ele criou do tipo objeto porque não sabia que tipo que era essa classe. Então só vou mudar aqui, ArrayList, colocar aqui o tipo, livro, aqui embaixo também, pessoa. Ok. Então esses modificadores de acesso aqui não precisa. Então eu tiro. E tá certo. Agora não tem mais nenhum erro aqui nem ali. Agora eu vou criar construtor. Então this.nome vai receber essa string aqui. No caso eu vou mudar para ficar mais, colocar nome mesmo. Nome. This nome recebe o nome que está sendo mandado por parâmetro. E eu vou criar duas variáveis aqui do tipo ArrayList. Então livros, igual new ArrayList livro, abre e fecha parênteses, ponto. Aqui embaixo a mesma coisa com pessoas. Vou até copiar esse. Copia e cola. Só muda aqui pessoas e pessoa. Ok, então já fiz minhas variáveis. Só vou explicar aqui que eu não coloquei o ArrayList aqui porque ele já tem aqui em cima, então não precisa. Ele está utilizando essas variáveis aqui da própria classe. Então se eu vou só fazer aqui como teste, se eu colocasse ArrayList livros, vocês podem ver que vai dar um erro aqui, que ele vai dizer que essa variável é local. Então, na verdade, isso aqui é um erro. Então, um erro bem comum que a gente comete no início. Então, como eu já tinha declarado lá em cima, não precisa aqui embaixo. Vou salvar e vou rodar o teste lá da biblioteca como JUnit. Rodei, deu certo o teste da biblioteca. Só vou mostrar aqui agora, antes de terminar a aula, para ver se eu vou adicionar aqui um tipo diferente na biblioteca. Não vou adicionar livro, vou adicionar uma string. Então b1.add livros.add, vou adicionar uma string teste. Isso. Aqui podem ver que com o erro que apareceu, ele está dizendo que esse método ele não aceita outro tipo que não seja livro. Então ele dá esse erro por causa disso. Olha, não é aplicável porque ele é uma string e não um livro. Ou então, por hora é só. Na próxima aula a gente vai fazer os métodos da classe biblioteca. Até lá!